Alô, 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 aqui para falar das novidades da semana nossa à la carte. E olha, eu acho que essa semana tem uma das programações mais ecléticas de todos os tempos. Você vai entender por quê. Vou começar falando de um filme absolutamente extraordinariamente delicioso. Aconteceu naquela noite com Clark Gable e Claudette Colbert, dois dos grandes astros dos anos 30 aqui nesta comédia. Esse filme é de 1934. Aí você de repente fala, filme velho, aquela coisa, né? A gente acha legal porque foi legal. Eu assisti esse filme no cinema há uns 15 anos atrás, talvez 20, e fui assistir meio assim, sabe? Justamente com esse espírito de vou ver um filme importante. Gente, eu ri sem parar. É impressionante como o roteiro é extraordinário. Frank Capra é o diretor, evidentemente um gênio, funciona incrivelmente. Além de ser um retrato de uns Estados Unidos que ficou lá para trás, mas que tem curiosidades, como por exemplo, já falei alguma vez em algum dos cardápios, mas vou comentar, os próprios estúdios americanos tinham criado um sistema de autocensura, chamava Código Hays. Pois bem, esse código era tão rigoroso que um casal casado não podia entrar num quarto e ter uma cama de casal. Embora os personagens principais não sejam casados, eles vão a um hotel, pedem um quarto e quando eles entram no quarto, pá, tá lá as duas camas separadas e um criado mudo no meio, que é para evitar que qualquer pessoa imagine o que pode acontecer com um casal dentro de um quarto. Enfim, curiosidades de outros tempos. Mas vamos aqui à história. Claudette Colbert interpreta esta mulher muito rica, muito mimada, que decide que vai deixar tudo para trás, a família, o marido e pegar a estrada. E ela acaba encontrando com esse jornalista interpretado pelo Clark Gable, que era um dos maiores astros da época, né? Que é um jornalista muito necessitado assim de um furo e de uma boa história, que a reconhece e propõe que ela fique com ele e conte a história. Ela diz que não quer saber dele, mas ele fala que se ela não topar ficar com ele, ele vai contar pro pai e pro marido onde ele está. E ela então é obrigada a ir com ele nesta viagem. Bom, como eu falei, os diálogos, a relação entre os dois é muito genial. Um destaque, esse filme foi o primeiro filme da história e um dos 3 únicos filmes da história a ganhar os 5 Oscars principais, o Grand Slam. Melhor filme, melhor diretor, melhor roteiro, melhor ator e melhor atriz. E somente 2 outros filmes conseguiram essa façanha depois. Um Estranho no Ninho e O Silêncio dos Inocentes. Não é pouca coisa. Outra curiosidade, foi um dos poucos filmes que ganhou 100% das suas indicações. Ele só foi indicado para esses 5 prêmios e ganhou 5. Dá pra ver que o filme realmente acertou na mosca. Outra curiosidade é que nessa época a Columbia era considerada uma empresa de segunda linha. O chefão da Columbia era detestado por todos, muito muquirana. E aí os grandes estúdios, os principais estúdios, a Metro e a Warner, usavam a Columbia para punir seus artistas. Nessa época, os grandes estúdios tinham os artistas sob contrato de muitos anos. O Clark Gable tinha tido um caso com uma atriz e o chefão da Metro tinha ficado muito bravo com isso. Então, obrigou o Clark Gable a fazer um filme lá na Columbia, coisa que ele não estava nem um pouco à vontade de fazer. A Claudette Colbert foi semelhante, também foi posta meio de gelo e tinha que fazer esse filme. Durante as filmagens, a Claudette Colbert dizia para todo mundo que era o pior filme que ela tinha feito na vida. O Clark Gable vira e mexe, chegava bêbado, e a genialidade do Frank Capra de saber lidar com esses dois superstars da época deu tão certo que esse filme de 1934 permanece divertido até hoje. Não perca, aconteceu naquela noite. Agora mudando completamente, eu não falei para vocês que a programação era absolutamente eclética. Laranjas Sanguíneas é um filme de 2021, totalmente inédito no Brasil, que nós estamos trazendo para vocês. Antes de falar da história, vou avisar que é um filme polêmico. É um filme que tem um humor muito particular. Algumas pessoas não entendem esse humor e ficam meio ofendidas com o filme. Mas eu quero destacar que a primeira exibição mundial desse filme foi no Festival de Cannes, na seleção da meia-noite. O Festival de Cannes tem aquela seleção oficial dos filmes que disputam a Palma de Ouro, mas nas 2 sextas-feiras eles fazem uma seleção especial de filmes de meia-noite, que tem um perfil diferente, mas que ganham a chancela do festival. Este foi um dos filmes em 2021. É difícil colocar um gênero, porque ele tem esse humor, ao mesmo tempo tem umas cenas violentas, ao mesmo tempo tem umas cenas de política. Grosso modo, dá pra dizer que tem 3 histórias principais. Esse casal idoso que tá com dificuldades financeiras, que decide participar de um concurso de dança amador. A história se passa ali numa cidade do interior média.
tem um político com sérios problemas de acusações, de fraude, que vai enfrentar essa situação. E tem uma adolescente com muita personalidade e que acaba se envolvendo numa situação muito perigosa para ela. É um filme diferente, um filme selecionado para Cannes, inédito no Brasil que a gente está trazendo. Como eu disse, não é para todos os gostos, é um filme 18 anos, mas vale a pena se você entrar no humor que o cineasta propõe e nas questões que estão envolvidas em tudo que ele apresenta. Laranjas Sanguíneas. Alguns meses atrás, a gente teve um Volta ao Mundo Taiwan. Foi tão legal, deu tanto sucesso, a gente recebeu tantos comentários positivos, que a gente decidiu então trazer um dos filmes. Boa sorte, vá com Deus. Se você não assistiu na época do festival, agora vai poder assistir com mais calma. É uma comédia thriller, história desse traficante que entra num táxi com planos evidentemente criminosos, mas ele deu azar de entrar no táxi errado e a gente vai acompanhar então essa aventura cômica thriller ao longo do dia. É bacana porque como é dentro de um táxi, a gente vai vendo também Taiwan. Queria destacar mais uma vez que Taiwan, para quem não sabe, é uma ilha que fica próxima da China e é um país. Porém, a China quer que Taiwan faça parte da China. Recentemente, inclusive, fez exercícios militares com aviões, navios, cercou Taiwan, dizendo que era apenas para um teste. Mas corre o risco de, qualquer momento, a China fazer com Taiwan o que a Rússia vem fazendo com a Ucrânia. A China não reconhece Taiwan como um país e quer que seja incorporada novamente à China. Realmente, durante muito tempo, a ilha chamava-se Formosa e fazia parte da China, mas desde 1949 é um país independente de chineses que fugiram do comunismo e criaram esse país, que se desenvolveu muito, né? Tecnologia, produção de muitas coisas, e um país que a gente conhece pouco, e aqui nesse filme você vai ter a chance de conhecer um pouco mais, além de se divertir. Os Woodlanders. Esse é um filme de 1997, uma produção inglesa, inédita no Brasil. Desses filmes que a gente vai procurando, tem um elenco com vários atores ingleses que você vai reconhecer. Eu destaco a Polly Walker, uma atriz que eu adoro, que fazia muitos filmes nos anos 90, começo dos anos 2000, charmosa, talentosa, que faz um papel secundário, você vai reconhecê-la. A história se passa no finalzinho dos 1800, nessa cidade no sul da Inglaterra. A filha de um rico comerciante retorna para a cidade depois de ter feito a sua escola numa cidade maior. Retornando, o pai, obviamente, quer que ela tenha um bom casamento e ela então casa-se com esse médico. Mas esse médico é um cara meio sem graça, aquele casamento insosso, e ela tem seus olhos voltados para um rapaz um pouco mais simples, com quem ela viveu uma paixão na juventude antes de sair da cidade. Vai se estabelecer então essa tensão entre aquele casamento modorrento e as fantasias e o desejo que ela tem com esse cara. Claro que ela sendo de uma família mais rica, né, filha do principal comerciante da cidade, e o pretendente sendo um cara mais simples, além dela ser casada, vamos ter aí uma série de tensões sociais, sexuais e amorosas que vão se estabelecer. É uma produção muito caprichada, como eu disse, um elenco que você vai reconhecer muitos dos nomes, filme que não passou por aqui e que a gente está trazendo para vocês. Hootie Tootie Tootie é um curta-metragem de 11 minutos, americano do começo dos anos 50, uma pérola do cinema que ficou aí esquecida. Duvido que você tenha assistido, talvez até se já tinha ouvido falar. Mas aqui a gente gosta de descobrir essas pérolas e trazer para vocês. O diretor, John Hubley, fez essa animação e ele teve um papel importante, inclusive, naquele momento, na animação nos Estados Unidos. Rapidamente, a história daria para dizer que é o seguinte: a Frank entra nesse bar, um bar de jazz, e aí vê o seu namorado sendo ali cortejado, ou ele cortejando uma mulher assim muito charmosona, que é a Nellie. Ela fica indignada e acaba matando o namorado, e aí ela vai ser presa e julgada. Uma das curiosidades é que o filme é todo musical, inclusive no julgamento, muito do que é feito através de música. Dá para dizer que nesse curta, que tem 11 minutos, a gente tem 3 trechos. Um trecho que é mais musical jazz, depois vira um filme no ar e depois vira um filme de julgamento. É muito original, a trilha sonora é extraordinária, as vozes que fazem os personagens são muito bem escolhidas. Enfim, é uma reunião de talentos e um curta que você nunca viu e precisa assistir. Hootie Tootie Tootie. Além de tudo isso,
Ontem, ali naquela aba de super lançamentos, você tem Garota Radiante, filme de estreia na direção da maravilhosa, da linda, da deslumbrante, da super talentosa atriz Sandrine Kiberlin, que aqui no nosso à la carte temos muitos filmes com ela como atriz. O filme participou da seleção do Festival de Cannes em 2021, esteve nos cinemas agora em 2023 no Brasil e a gente já está trazendo para vocês. A aba de super lançamentos é aquela em que você vai pagar um pequeno valor para alugar o filme. Portanto, você pode falar para os seus amigos, porque não precisa nem ser assinante para poder alugar. A história se passa na França, nos anos 40, quando já foi ocupada pelos nazistas, mas a vida ainda está razoavelmente normal. A história dessa jovem mulher que participa de um grupo de teatro, cheia de planos, tem uma família que ela se relaciona bem, tem amigos, evidentemente, tem um começo de namoro com um rapaz. E como diz o título, radiante. A atriz que interpreta essa personagem é incrível, você vai se apaixonar por ela e pelos sonhos e aventuras que ela está vivendo. Porém, a sombra do nazismo vai se cercando e ela é judia, de uma família judia, e claro que eles vão começar a sentir as consequências desse momento trágico da história. Mas é um filme radiante. Um dos pontos fortes do filme que a Sandrine escolheu fazer é que a gente não vê os nazistas, a gente não vê a suástica, a gente não vê a Gestapo, mas a gente sente a presença. É muito interessante porque o efeito, acho eu, é muito mais forte quando a gente está levando a vida sem perceber muito bem o perigo que está vivendo. E acho que diz muito em relação a um pouco do que a gente vive hoje, infelizmente, nos dias atuais. Belíssimo filme, A Garota Radiante. Então, é isso aí. Uma programação muito original. Queria dizer que eu vou ficar super contente se depois vocês fizerem seus comentários para dizer o que acharam dessa programação e, eventualmente, depois de assistir, o que vocês acharam dos filmes. Monte sua programação. Tudo isso para vocês, a partir de hoje, aqui no nosso à la carte.